E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. Olha, gente, a pergunta dessa seguidora aqui. Meu marido é adicto, fica o tempo todo no celular, só chega perto de mim pra fazer amor. O que eu faço? Você não falou aqui, mas eu acredito que o seu marido esteja no uso ativo de substâncias e o adicto no uso, ele vai desenvolver diversas dependências, inclusive por celular, pelo celular. Pode ser que ele esteja em jogos online, pode ser que esteja consumindo conteúdo pornô, isso é muito comum, e aí ele só enxerga você como um objeto de prazer, como um objeto de satisfação, um objeto sexual. E você precisa se posicionar. Você precisa deixar claro que você não está feliz, que você não está satisfeita e que você não vai mais aceitar isso. Só que eu entendo que a grande dificuldade, muitas vezes, de nós, esposas, é ter essa força de dizer não e de colocar limites para a nossa vida. Então, se você não está conseguindo fazer isso sozinha, você precisa de ajuda, você precisa de fortalecimento. Eu sempre convido as esposas e namoradas de dependentes a participarem dos nossos grupos, das nossas reuniões, para vocês aprenderem a dizer não. Vocês precisam colocar limites para a vida de vocês. Porque todas nós esperamos a mudança do outro. A gente quer que o outro pare de usar droga, pare de beber, que o outro mude de vida, mas a gente continua facilitando a vida deles. A gente continua aceitando esses comportamentos inaceitáveis e uma vez que a gente faz isso, a gente só reforça que eles continuem tendo essas atitudes que a gente não quer mais na nossa relação. Se valorize, não aceite, não se submeta a uma situação como essa. Aprenda a dizer não, muda o teu posicionamento e aí ele vai ser obrigado, né, se ele quiser continuar com você, a também fazer mudanças na vida dele. O que fazer quando o adicto, que é meu namorado, não quer ajuda? Pensa comigo, quando é que a gente pede ajuda para alguém? Quando a gente percebe que a gente não consegue resolver uma situação sozinhas. Quando eu não conseguia mais resolver a situação do meu casamento, via minha vida desmoronando de novo, meu marido no uso de drogas, no alcoolismo, eu sem saber o que fazer, eu fui obrigada a pedir ajuda. Eu não sabia, né, o que fazer. Eu queria resolver aquele problema, mas eu sabia que sozinha eu não conseguia. A mesma coisa o nosso adicto, namorado, marido. Ele precisa sentir perdas, ele precisa ter prejuízos, ele precisa ter as consequências do uso de substâncias, da sua dependência, precisa sentir na pele. A gente até muitas vezes usa a expressão, muitos têm que chegar no fundo do poço, para que eles possam perceber que eles não têm o controle, e nesse momento, talvez, eles peçam ajuda. Por isso que é importante a família estar fortalecida, ter conhecimento sobre a doença para poder auxiliá-los e dar esse apoio necessário quando esse momento chegar. Faz 5 dias que ele saiu de casa, devo procurar? Essa é uma pergunta um tanto difícil de responder, viu, minha amiga? Porque eu nunca passei por, né, um período muito longo assim do Cadu fora de casa, do meu marido fora. Mas eu sei que para alguns adictos, para alguns dependentes químicos, isso é um hábito, isso é comum. Passam dias, algumas semanas, até meses fora de casa e a família está até acostumada. Então eu não sei como que funciona aí para você. Se você estiver muito preocupada, né, e de repente você quiser ir num hospital, né, não sei, talvez numa delegacia próximo aí a vocês, a única coisa que a gente fala, né, normalmente a gente recomenda que você não se coloque em situações de risco. Não saia para procurar de madrugada, não vá em biqueira, em lugares que talvez possam apresentar algum risco para você, tá bom? Olha essa pergunta aqui interessante, gente. Como trabalhar razão e sentimento no processo de recuperação da codependência? Marido ativo, temos uma filha. Olha, minha amiga, eu sei que muitas vezes é chocante a gente falar isso, né? Mas uma coisa que a gente ouve muito em grupo é: vamos aprender a colocar o nosso coração na geladeira. Nós precisamos sair do auto-engano, parar de acreditar nas ilusões que nós mesmas muitas vezes criamos e passar a olhar a realidade como ela realmente é. Porque se a gente olhar para essa situação, para esse marido, com os olhos emocionais, os olhos do sentimento, a gente vai sempre estar criando expectativas e vamos acabar nos frustrando e nos machucando. Você tem um marido dependente químico que não está em tratamento, então você precisa se posicionar para fazer com que esse marido aceite se tratar, aceite uma recuperação. E como é que a gente faz isso? É deixando de facilitar, é deixando muitas vezes de ter dó, de
de ter pena, de justificar os erros dele. Nós precisamos deixar com que ele assuma as consequências por cada atitude, agirmos pela razão, para que a gente consiga, né, se fortalecer, estar fortalecida para agir com a razão. Nós precisamos aí dos grupos de apoio que vão nos ajudar, as nossas companheiras também em recuperação. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional, uma terapia, né? Até aproveito e deixo aí para vocês o meu contato. Se você estiver precisando de ajuda, quiser passar numa sessão comigo, numa consulta, entre em contato comigo lá no WhatsApp, que eu vou te mandar todas as informações. É um processo. Não adianta, né, a gente querer aprender tudo num dia, porque isso é um processo. Precisamos olhar para a situação com olhos de maturidade e não deixar o nosso coração falar mais alto que a razão. Mais uma pergunta aqui, gente. Essa quem fez foi um adicto. A gente fala que não quer mais, quando vê, tá usando de novo, mesmo sem querer. O que fazer? Você sabe que a gente ouve muito em reunião que muitos adictos, eles querem realmente parar de usar, né? Tem vontade de parar de usar, dizem isso, né? Falam isso, às vezes até em terapia. Mas a gente precisa entender uma coisa, que quando você realmente quer deixar um comportamento, quer abandonar um comportamento, você precisa empenhar força além das suas palavras, além dessa vontade de não querer mais usar. A literatura diz, né, que o único requisito para ser membro de uma irmandade é o desejo de parar de usar. Você precisa ter desejar parar, desejar entrar em recuperação. E como é que você faz isso? Você precisa dar passos em direção à recuperação. Para onde está sendo os seus passos? Você tem evitado lugares, pessoas, hábitos? Você tem procurado ter novos comportamentos? Você frequenta um grupo de apoio? Está contando aí com alguma ajuda profissional? Pratica a sua espiritualidade? Lê sobre a sua doença? Entende sobre a sua doença? Precisa se irmanar com outros companheiros que estão buscando a mesma coisa que você, senão vai ser muito difícil. Quando a gente quer abandonar um comportamento, né, quando a gente quer abandonar, quer entrar em tratamento, a gente precisa mudar as nossas atitudes, precisa mudar a direção que a gente está tomando. Então, eu faço esse convite para você também. Procure a gente lá no Instagram. Se você ainda não participa do nosso grupo de apoio, eu vou indicar para você ter aí acesso, se irmanar com outros companheiros. Tem muitos companheiros que encontraram o Casal Primavera aqui pelas nossas redes sociais e estão participando hoje com a gente dos nossos grupos, né, dos grupos que nós somos voluntários. Então, inclusive, quero convidar você, se você ainda não segue o Casal Primavera em outras redes, a gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook. Segue a gente lá, galera, dá uma força pro Casal Primavera pra gente poder levar essa mensagem adiante, tá bom? Eu espero seu contato lá, viu, meu amigo? Mesmo tendo terminado o namoro com o adicto, devo continuar nas reuniões? Com certeza, minha amiga. Se as reuniões te ajudam, te fortalecem, eu não vejo por que você deixar de participar. As reuniões, elas são importantes para o nosso autoconhecimento, para o nosso autocuidado, até mesmo porque muitas de nós codependentes, né, já viemos desenvolvendo esses padrões codependentes, às vezes mesmo antes de ter esse relacionamento com o adicto, né, com esse namorado que você teve. Então, se você gosta, se você sente que te ajuda, que te fortalece, continue sim, porque você com certeza vai ter muito a enriquecer através da sua partilha e da sua experiência para outras companheiras que com certeza vão chegar. Meu namorado é dependente há 12 anos, tem 28. Eu estou grávida e nem isso fez ele parar, só passo mal. Nervosa, preocupação, agora são 5h31, eu não durmo porque ele não para. Eu vou ser grávida no momento aí que você precisaria de todo o apoio desse parceiro, desse namorado, e ele ainda no uso ativo de drogas. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, pode até parecer duro, mas infelizmente é a realidade. Nascimento de filho, mudança de lugar, né, mudança geográfica, novo emprego, faculdade, novos relacionamentos, nada disso faz com que o adicto pare de usar, caia realmente em si. O que a gente sabe é que a forma mais efetiva de um adicto entrar em tratamento, buscar recuperação, uma mudança de vida, são as perdas, são os prejuízos. Enquanto ele não sentir que o uso de drogas, que esse comportamento está deixando a vida dele cada dia pior, está trazendo só perdas, falência, prejuízo, enquanto ele não sentir na pele as consequências dessa dependência, ele não vai parar.
Então, minha querida, a minha sugestão para você é cuide de você nesse momento. Você tá grávida, tem um bebê vindo aí, e esse bebê vai precisar muito de você. Então, no momento, use toda a sua força, todo o seu desejo em você ficar bem, para que você possa promover ou tentar promover o melhor que você puder para a chegada dessa criança, tá bom? Entre em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui, venha participar das nossas reuniões para que você esteja bem, para que você possa se cuidar, tá? Porque agora, nesse momento, essa é a prioridade, você e o seu bebê. Há 5 anos ajudando e não consigo lidar mais. Diz que não sou parceira porque nos separamos e eu pedi para ele se tratar. Se tratar, e eu também iria procurar ajuda para mim. Depois veríamos se dava para voltar. Fiz certo? Sofro. É o que eu faria hoje, né? Porque assim, se eu estou num relacionamento e eu entendo que meu marido tem uma doença crônica, progressiva, fatal, e ele não aceita tratamento, e esse comportamento, essa doença, só está trazendo prejuízos, né? Muitas vezes os nossos filhos são afetados diretamente, nós somos afetadas diretamente, e a gente sabe que viver com adicto no uso é praticamente uma missão impossível. Então, muitas vezes vai ser necessário, sim, a gente tomar uma decisão, e essa decisão pode, sim, ser uma separação, um distanciamento, para fazer com que ele de verdade sinta a perda. Ele precisa sentir que a minha mulher, a minha esposa, não está mais disposta a viver comigo, a estar comigo, se eu realmente, de fato, não entrar em tratamento. Então, assim, isso que ele disse para você, que você não é parceira porque você se separou, isso é um mecanismo de manipulação para fazer com que você se sinta culpada, mas você não se separou porque você não ama o seu marido ou porque você não quer o bem da sua família. Você se separou porque você quer que seu marido aceite um tratamento, e é isso que uma mulher fortalecida, uma mulher que quer a recuperação para sua casa, tem que fazer. A gente tem que se posicionar e não aceitar mais o uso de drogas na nossa vida. Essa é a atitude que a gente tem que tomar quando a gente já tentou muitas outras coisas que não funcionaram. Então hoje, minha querida, você está escolhendo um caminho de recuperação para a sua vida. E ele também tem que fazer essa mesma escolha. Então, fique firme aí, tá? Veja realmente se ele, né, vai aceitar um tratamento, se ele entrou em tratamento, para que de fato vocês possam voltar e seguir a vida de vocês. Gosto muito de ouvir vocês. Eu sou membro de AA há 16 anos. Olha só que legal. Fico muito feliz, viu, companheiro? Por essa mensagem, por esse apoio, esse carinho ao nosso trabalho. Muito, muito obrigada. Você não tem ideia como isso é importante pra gente. Saber que nós estamos aí no caminho certo, tentando levar essa mensagem ao maior número de pessoas, ajudando aquele adicto que ainda sofre, o codependente que ainda sofre, para que a mensagem de recuperação entre nessas casas, né, alcance essas famílias, assim como um dia alcançou a nossa casa, mudou, revolucionou as nossas vidas e o futuro da nossa família. Se você não conhece essa história ainda, a história do casal Primavera, eu escrevi um e-book, Nenhum Inverno Dura para Sempre, onde eu conto para você toda a nossa trajetória, desde a adicção ativa do meu marido até como a gente encontrou um caminho de recuperação. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição, se você também quiser apoiar o casal Primavera, e eu tenho certeza que essa história vai emocionar e vai levar uma semente de esperança aí para o teu coração, se você anda desanimado, desanimada, viu? Gente, eu vou ficando por aqui, agradeço a você que ficou com a gente até o final, não vai embora sem deixar o seu comentário aqui pra gente e se inscrever no canal, você vai ser muito bem-vindo aqui na nossa família. Um grande beijo para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.